Em uma vida, ele era um traficante de drogas brutal e violento, responsável pela morte de milhares de pessoas. Em outra vida, ele era um filântropo popular, conhecido como o Robin Hood de Medellín. Ele era um homem complexo e contraditório, e sua história é uma história de poder, violência e corrupção. Como um homem pode ser tão bom e tão mau ao mesmo tempo? Como ele conseguiu construir um império do narcotráfico tão poderoso? Vamos entender a vida de Pablo Escobar, um homem complexo e controverso, cuja ascensão e queda deixaram um legado duradouro na história do tráfico de drogas na Colômbia. Antes, certifique-se de deixar um gostei e de se inscrever no canal para receber todos os nossos outros conteúdos. Dito isso, vamos à jornada de Pablo Escobar. Infância. Pablo Escobar nasceu em Rio Negro, Colômbia, em 1 de dezembro de 1949. Ele era filho de Abel Escobar Echeverri, um agricultor, e Hermilda Gaviria de Echeverri, uma dona de casa. Escobar teve uma infância humilde, mas sempre foi ambicioso e determinado a ter sucesso. Escobar começou a traficar drogas aos 16 anos de idade. Ele no começo traficava maconha, mas logo se interessou pela cocaína, que era uma droga mais lucrativa. Ele era um homem inteligente e astuto, e logo se tornou um dos traficantes de drogas mais bem-sucedidos da Colômbia. A ascensão ao poder. Escobar começou a construir o seu império do narcotráfico na década de 1970 e em 76, com apenas 27 anos, ele se aliou a outros traficantes de drogas colombianos para formar o Cartel de Medellín, uma organização criminosa que controlava o tráfico de cocaína para os Estados Unidos e Europa. O Cartel de Medellín se tornou o maior cartel de drogas do mundo. O Cartel de Medellín chegou ao seu auge na década de 80. O cartel controlava 80% do mercado mundial de cocaína e Escobar era naquele momento um dos homens mais ricos do mundo. No entanto, o cartel também começou a enfrentar uma crescente oposição do governo colombiano e dos Estados Unidos. O governo colombiano lançou uma guerra contra o narcotráfico e os Estados Unidos impuseram sanções à Colômbia. Escobar usou a sua riqueza para construir uma imagem pública de filântropo. Ele construiu hospitais, escolas e casas para os pobres de Medellín. Ele também era um homem carismático e popular, onde ficou conhecido como o Robin Hood de Medellín por causa das suas ações. No entanto, Pablo Escobar também era um homem brutal e violento. Ele usou a sua riqueza e poder para intimidar e matar muitos dos seus inimigos. Em 82, com 33 anos, Pablo Escobar foi eleito para a Câmara dos Deputados da Colômbia. Ele se candidatou como membro do Partido Liberal, e a sua campanha foi financiada pelo Cartel de Medellín. A eleição de Escobar foi um choque para a Colômbia. Ele era um traficante de drogas conhecido, e a sua eleição foi vista como um sinal de que o narcotráfico estava corrompendo o governo. Escobar usou a sua posição na Câmara para promover os seus interesses. Ele lutou pela legalização da cocaína e ele também tentou influenciar a política colombiana para beneficiar o Cartel de Medellín. No entanto, Escobar foi expulso da Câmara dos Deputados em 84. Ele foi acusado de ligações com o narcotráfico e o seu mandato foi cassado. Inimigo número 1 da Colômbia. Em 6 de novembro de 1985, um grupo de 35 guerrilheiros do grupo M19, liderados por Iván Marino Ospina, invadiram o Palácio da Justiça da Colômbia, em Bogotá. Os guerrilheiros tomaram como reféns cerca de 300 pessoas, incluindo juízes, advogados e funcionários do judiciário. O ataque foi um ato de protesto contra o governo colombiano, que havia declarado guerra ao narcotráfico. Os guerrilheiros do M19 exigiam a libertação de presos políticos e a realização de um julgamento público contra o então presidente da Colômbia, Belisário Betancur. O governo colombiano respondeu ao ataque com uma operação militar para retomar o controle do Palácio da Justiça. O cerco durou 28 horas e resultou na morte de 98 pessoas, incluindo 11 juízes, 45 guerrilheiros e 32 civis. O ataque ao Palácio da Justiça foi um evento traumático para a Colômbia. Ele marcou o início de uma era de violência e terror que durou anos. As ações de Escobar levaram o governo colombiano a declarar guerra ao narcotráfico. Em 89, Escobar foi declarado inimigo público número 1 da Colômbia. O governo lançou uma caçada implacável a Escobar e ele foi forçado a se esconder. A declaração de Escobar como inimigo público número 1 foi um marco importante na história do narcotráfico colombiano. Foi a primeira vez que o governo colombiano havia tomado medidas tão drásticas contra um traficante de drogas. A declaração também marcou o início do fim do reinado de Escobar. Prisão.
Em 1991, Escobar se rendeu ao governo colombiano e foi preso em uma prisão de sua própria construção, chamada de La Catedral. A prisão foi construída em uma fazenda perto de Medellín, e Escobar tinha um controle total sobre ela. Ele podia receber visitas de familiares e amigos, e ele podia fazer o que quisesse dentro da prisão. A prisão de Escobar causou indignação na Colômbia e nos Estados Unidos. O governo colombiano foi acusado de negociar com um criminoso, e os Estados Unidos ameaçaram impor mais sanções econômicas à Colômbia. Escobar ficou preso em La Catedral por 1 ano e meio. Durante esse tempo, ele continuou a controlar o cartel de Medellín. Ele também continuou a cometer crimes, incluindo assassinatos e sequestros. Em 22 de julho de 92, Pablo Escobar, já com 43 anos, fugiu da prisão La Catedral. A fuga de Escobar foi um golpe para o governo colombiano, que havia se comprometido a mantê-lo preso. Não há consenso sobre como Escobar escapou de La Catedral. Algumas teorias sugerem que ele usou um túnel, enquanto outras sugerem que ele se disfarçou de guarda ou de funcionário da prisão. A fuga de Escobar provocou uma caçada implacável a ele por parte do governo colombiano e dos Estados Unidos. Escobar foi declarado inimigo público número 1 da Colômbia, em uma recompensa de $5 milhões oferecida por sua captura. Morte. Em 2 de dezembro de 93, com 44 anos, Pablo Escobar foi morto em um tiroteio com forças de segurança colombianas. Escobar estava escondido em um telhado de Medellín, sua cidade natal, quando foi localizado pelas forças de segurança. O tiroteio durou cerca de 1 hora e Escobar foi morto por tiros na cabeça e no peito. Sua morte foi um evento histórico na Colômbia e marcou o fim da era do cartel de Medellín. A vida de Pablo Escobar foi uma história de poder, violência e corrupção. Ele foi um criminoso brutal e violento, responsável pela morte de milhares de pessoas. Mas também foi um homem carismático e popular, que deixou um legado duradouro. Ele é uma figura que continua a intrigar e despertar reflexões, e a sua história nos ajuda a entender a complexidade do mundo em que vivemos. Se você tiver curtido o nosso vídeo, por favor deixe um gostei e se inscreva no canal. Não esqueça de comentar também quem você quer ver aqui nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.